Boa noite. Aquele relógio ali, estamos na vida, né? No Salmo de número 139, que é um dos meus salmos prediletos, esse salmo, nos seus primeiros versículos, ele fala o seguinte: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Sabe o que é ter a sensação de estar nu diante de Deus? É exatamente essa palavra aqui. Porque Deus conhece tudo a teu respeito. A palavra de Deus, ela desnuda a gente. Ela conhece a gente por fora e conhece também por dentro. E o conhecimento de Deus a meu e a teu respeito, ele é tão grande que a palavra sequer chegou à nossa boca e Deus conhece tudo. Então, na verdade, não há absolutamente nada que nós consigamos esconder de Deus. Sabe aquela máquina que passa assim e filma você dos pés à cabeça e absolutamente nada a teu respeito foge do conhecimento de Deus? É isso que esse salmo está dizendo. E quando você for lá no versículo 16 desse salmo, a palavra vai dizer mais, de uma forma mais profunda ainda: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. É brincadeira, né? Deus nos deixa sem argumentos, porque tudo a teu respeito ainda não existia, nenhuma das coisas ainda haviam sido formadas e Deus já sabia de tudo a meu e a teu respeito. E aí, lá no final, o salmista, entendendo de tudo isso, ele diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E se ainda assim não fosse suficiente, vê se há em mim algum caminho mau, e por favor, por amor do teu nome, guia-me pelo caminho eterno. Sintetizando, o salmista está dizendo: Deus, me guia no caminho da eternidade. Vê se há em mim algum caminho mau, vê se alguma coisa que há em mim ainda me afasta da comunhão contigo, e se for esse o caso, endireita, e endireitando, por favor, me guia no caminho reto rumo à eternidade. É isso que eu peço. E nessa noite, eu desejo que o meu sentimento e o teu seja o mesmo, para que Deus tenha a liberdade de sondar o nosso coração, nós nos deixemos sondar por Ele, e caso exista em nós algum caminho mau, nós consigamos sim renunciar a esse caminho, e por amor do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, abrirmos mão daquilo que achamos e sentimos ou pensamos, e nos deixarmos ser guiados por Ele rumo à eternidade. Esse é o nosso sentimento de oferecer culto ao nosso Senhor Jesus Cristo. E esse é o motivo pelo qual eu e você
estamos aqui nessa noite. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado. Muito obrigado por essa breve palavra de introdução a esse culto que trouxe a nós mais uma vez a revelação. E Senhor, Tu és aquele que nos sonda e nos conhece. Tu conheces o nosso pensamento, o nosso deitar, o nosso levantar. E por amor do Teu nome, Deus, que nessa hora o Senhor tem a liberdade de nos sondar e nós nos deixemos sondar e moldar pelo Senhor, para que caso haja em nós algum caminho mau, nós decidimos de espontânea vontade, movidos pelo Teu Santo Espírito, renunciar a esse caminho mau, para que o Senhor possa nos guiar rumo à eternidade. E aceitar, Deus, a nossa gratidão e a nossa adoração por tudo isso que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Abençoa-nos por amor do Teu nome, é o que nós te pedimos e também te agradecemos. Amém. Você pode ficar de pé, para a gente dar início ao nosso período de louvor.
Nada vai apagar essa luz. Amém. É por aí, gente. Por mais que as circunstâncias digam não, nós vamos continuar dizendo sim, em nome de Jesus, conscientes de que realmente a luz de Cristo brilha em mim e em você. E é nessa força que a gente coloca os nossos dízimos, as nossas ofertas, aquilo que temos, aquilo que somos, para servir ao Senhor. Então você é convidado, você é convidada a servir a Deus com a tua oferta, para que essa luz aqui, enquanto o Senhor não volte, não se apague. Tá bom? Deixa eu abençoar.
essa última música, ela deixou uma coisa bem clara para mim. Que para que toda a glória seja Ele, para que nós também sejamos luz, ela disse que primeiro Ele precisa ser o centro das nossas vidas. Então que essa música possa servir como uma oração para nós, que ela fala: Senhor, seja o centro, a minha luz, a minha canção, que nós aprendamos a colocar o Senhor no centro de todas as coisas, porque assim é que nós faremos com que todas as nossas coisas que fazemos deem glória a Ele. Amém? Seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus. Seja
esse momento de louvor, Pai. Obrigada, Senhor, por nos fazer sensíveis, Senhor, a ouvir a Tua voz, Deus. Obrigada, Senhor, porque nós escutamos, Senhor, a Tua voz, Senhor, através desse louvor, Pai. Obrigada, Deus. Peço, Senhor, que abençoe o restante desse culto, Deus, para que possamos sentir ainda mais, Senhor, a Tua voz, Deus, e que possamos ser tocados por Ti, Senhor. Que o nosso coração possa estar quebrantado, Senhor, para ouvir a Tua voz, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Você pode se sentar. Gente, eu sou assim bastante grato por essa moçada que está cheia de gás e vem trazendo para nós nessa noite aquilo que eu chamo de inovação. E essas coisas elas começam a acontecer quando o Espírito Santo do Senhor ele vai tomando as pessoas e vai motivando elas a se envolver cada vez mais com a obra. E essa moçada chegou para mim e disse: olha, pastor, vamos fazer um teatro. E aí eu, poxa, vamos, tô dentro. E aí o nome desse teatro é Um Bolo para Jesus. E a galera decidiu fazer esse teatro para servir a vocês através da arte. E aí então nós vamos aproveitar esse tempo e desfrutar desse tempo abençoando e recebendo a nossa galerinha aí, preferencialmente com palmas, tá? Que venham. Pode entrar. Oi, o que você está fazendo? Oi? Acabei de chegar em casa. Vou assistir uma série. Já viu essa nova temporada? Não, Não? Quer ver? pode ser. Já viu antes alguma coisa parecida? Não. Tem gente na frente. Não. Oi? Tá aberto aqui? Tá aberto, pode entrar. Licença. Boa tarde. Oi, tudo bem, pessoal? Oi, O que vocês estão fazendo? assistindo, quer ver? Tô assistindo uma série. Vamos assistir com a gente. Pode ser, acho que tá. Quer escolher alguma coisa? Não sei, mano. Fique à vontade. Tá. Aí nós vamos temporada. Vamos pra balada? Tô pronta. A gente tá assistindo, Tá em cima da hora. Vamos pra balada. Cara, Vai ser de graça até olha meia-noite. a hora. Vamos jogar umas gatinhas. Ah, que isso? Não. Vamos pra balada. E- Já decidi, a gente vai pra balada. Não, você não decide pela gente. Eu acabei de chegar, tá? Eu tô cansado. Eu quero descansar. É assim, você chega na minha casa e pede pra gente ir pra balada, não é assim. O que você acha disso? Tá em cima da hora. Não sei. Vamos lá fora. Não sabe? E você? Também não posso perder esse episódio. Pô, chegou mensagem? As meninas estão aí na frente. Pode entrar, meninas. Oi, gente. O que vocês estão fazendo? Estamos assistindo uma série. Vocês querem assistir com a gente? Não sei se vão ficar aí parados. Não, a gente tá se preparando pra ir pra balada. Não. Sim, pra balada. Não. Sim. Vai, vamos. A balada Mexe. ganha mais like, né? Dá pra tirar Dá pra umas tirar fotos. uma selfie. Realmente, assim, Tem Wi-Fi lá. Opa, pode entrar. Tá em nada, chegou bastante gente. E aí? O que vocês estão fazendo? Assistindo. O que vocês acham? Bom, aparentemente, nada. Vocês estão assistindo um documentário? Que documentário muito chato. Ah, Chato. vocês não têm graça, né?
oitava série, eles eu já não sei. Redes sociais. Rede social? Sim. Você? Eu tô tentando convencer a galera pra trabalhar comigo. Não, vai trabalhar. Eu trabalho já pra pagar uma hora. É, mas tempo é dinheiro, bate melhor. Aí, tá certo. Pra isso que eu posso fazer isso. Cessou? Tá abrindo a porta aqui. Eu tô entrando. Assim, ô Gilvão preguiçoso. Hoje tu vai ficar loucão. O que vocês vão fazer hoje? Eu tô tentando convencer eles pra trabalhar comigo. Quer ir comigo? Bora, fechou. É de grátis? É de graça. Fechou, é nóis. Vou ficar em casa porque eu tô de boa. Como assim, Tô de boa, cara. Hoje é Boa, sexta-feira, vocês é. são jovens. Vocês são adolescentes, hoje o saco. Vocês são jovens. Não, mas mesmo assim, cara, eu trabalhei o dia inteiro, tô cansado, eu quero ficar em casa relaxando. Meu Deus. Relaxar melhor do que numa live. Lá tem banquinho. Ó, esse é o cara do dinheiro. Trabalhou a semana inteira. E aí, digo gente? nós. E aí, o que vocês estão fazendo? A gente vai zoar. Zoar? Como assim zoar? E pra falar? Eu A tenho, gente não decide. eu tenho uma ideia Sim, melhor. sim. O que Opa. vocês acham de ir pra igreja? Uma crateira, cara. É Deixa eu família, falar pra né? vocês que vai ter na igreja um teatro top de linha. Sem contar a palavra que o pastor vai falar. Ó. Meu amorzinho. Mas tem luzes? Não, gente, isso não tem na igreja. Eu Aqui é a vou palavra fora. de Deus. Aí eu prefiro ficar em casa no meu sofá. Só se quer um gorozinho depois do culto. Uma balinha. Que goró que nada, gente. Claro, na igreja tem continho, mas que criança. Internet, tem internet? Não tem internet. Na igreja é lugar de ouvir a palavra de Deus. Não curti. Gente, ó, na igreja é o Não, melhor. eu quero zoar. Na igreja, ó, a palavra de Deus. Na igreja. Oi? Eu acho que eu esqueci de andar de casa aberta, mano. A gente tá colocando aqui pra dar uma zona. Bora. Vocês vão pra onde? Pra balada? Não, eu não vim pra balada. Eu vim pra chamar eles pra ir pra igreja. O quê? Duas Mas noites? quem a gente vai convencer? A gente vai pra balada. Eu vou convencer vocês de uma coisa. Ah. A gente pode fazer uma coisa pra Jesus. Uma O que vocês bebida. acham? Como assim? Uma batida. Tipo o quê? Pode ser uma comida. Eu tô com fome, Jesus assiste. Pode ir na balada. Boa ideia. Aí é bom, A eu gente concordo. podia fazer um bolo. O que vocês acham? Bolo? Todo mundo gosta. Bolo de chocolate. Vamos fazer um bolo de chocolate. Pode ser, Vai ser gente. Eu tenho os ingredientes, vamos lá. Vamos pra você fazer um bolo de chocolate? Pra fazer um pulo agora? Agora. Vamos fazer um bolo. Vamos, mexe. Cada um ajuda. Tá, ó, eu vou pegar os ingredientes, tá bom? Aí vocês pegam a receita aí. Ok. Eu tenho uma receita. Fechou. Ó, então aqui, vamos lá. O que vai no bolo? O que tem aqui? Açúcar, manteiga. Vamos colocar esses ovos aqui de uma vez? Pode assar, pode assar. Vamos botar no forno. Fechou. Vai ficar uma delícia, vocês vão ver. Casca é bom pra saúde. Agora tem que esperar, tá? Eu acho que já tá pronto. Tá cheirando. Isso aí. Olha Ah. que gostoso. É nóis. Nós somos os melhores cristãos da galáxia. O melhor de mundo. A gente não pode nada disso. Vestido de mulherzinha? Isso, cara. Quem é você? É otário. Você Como é que você entrou na minha casa? Você Não, conhece, Aqui, pessoal. Quem é você? Quem que é você? Jesus! Na verdade, vocês deram o bolo em mim, né? Legal, gente. Muito legal mesmo. Senhor Deus,
Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque até o presente momento sabemos que o Senhor tem falado aos nossos corações. Muito obrigado, Deus, por essa festa, por essa encenação e por essa lembrança, Deus, de que nós devemos estar contigo a fim de não darmos um bolo do Senhor. Nós te pedimos agora que o Senhor continue a falar aos nossos corações por intermédio da meditação na Tua palavra. Usa a minha vida, Senhor, e capacita para que com leveza, com poder e graça vinda da Tua parte, eu consiga transmitir aquilo que Tu colocaste no meu coração para servir ao Teu povo. Amém, Jesus. Abençoa-nos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Eu quero conversar nessa noite contigo sobre quietude, silêncio e propósito. E essa palavra quietude, ela significa nada mais, nada menos do que uma qualidade, um estado ou condição de uma pessoa quieta, tranquila, de espírito, que tem paz e que também tem sossego. E quando falamos sobre quietude, muitas vezes essa palavra ela é confundida com silêncio. E o silêncio é o estado de quem se cala ou se abstém de falar. O silêncio nada mais é do que a privação, voluntária ou não, de falar, de publicar, de escrever, de pronunciar qualquer palavra ou som, de manifestar os próprios pensamentos. O silêncio é isso. E o silêncio, consequentemente, é uma palavra antônima, ou seja, ela é uma palavra oposta àquilo que nós chamamos de barulho. E barulho, por sua vez, é uma palavra diferente de som. E para os quarentões e cinquentões de plantão aqui, que conhecem uma música do Lulu Santos, que ele diz assim que não haveria som se não houvesse um silêncio. Essa é uma frase dele. E não existiria o som, não haveria o som se não houvesse o silêncio. E eu quero conversar nessa noite com você sobre 3 pessoas que utilizaram o silêncio como ferramenta para promover mudança em meio a um mundo opressivo e conturbado como esse que nós vivemos atualmente. E a primeira dessas pessoas é um camarada já falecido, na verdade ele foi assassinado, e o nome dele significa grande alma. E nós estamos falando de Mahatma Gandhi, que foi uma pessoa que, embora não tenha confessado a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, foi um grande líder, e a grandeza de Gandhi era tão grande por conta do seu compromisso com a verdade, que colocava e coloca muitos cristãos no bolso. E por intermédio desse compromisso com a verdade, e eu estou falando de um homem tímido e quieto, mas um homem com um senso de responsabilidade e comprometimento com a sua causa tão intensa, que o silêncio dele, a quietude dele, por conta do seu caráter, falava demais. E uma das frases dele, algumas coisas que ele disse, eu quero passar aqui para você. Gandhi disse na sua autobiografia, que é o seu compromisso com a verdade,
Ele disse o seguinte: entretanto, devo dizer que, embora a timidez me tivesse exposto a situações ridículas, não creio que tenha sido uma desvantagem na minha vida. Pelo contrário, acho que foi de grande valia. O fato de vacilar ao discursar em público, a princípio, um aborrecimento, me traz agora um certo prazer, visto que me ensinou a ser econômico com as palavras. Aos poucos, adquiri o hábito de restringir meus pensamentos e posso afirmar que raramente uma palavra escapa da minha boca que não tenha sido ponderada. Isso foi dito por um homem que usou o poder da quietude, do silêncio e da não violência para, em 1948, livrar a Índia da opressão inglesa. Na verdade, ele fez isso em 1947, porque em 1948 Gandhi foi assassinado. Mas o método de Gandhi da não violência, e aí ele, por conta da não violência, não se importava com as consequências que a sua atitude reverente viria a trazer, e as consequências foram dor para muitos daqueles que se aliaram a ele no processo de irreverentemente libertar a Índia da opressão do poder inglês. E uma das coisas que Gandhi utilizou foi o boicote aos produtos ingleses, e essa não violência e a desobediência civil foram simplesmente ferramentas para que nesse processo essa libertação ocorresse sem revide. E o jejum também, traduzido como greve de fome, né, sempre foi um dos aliados de Gandhi nesse processo de libertação da Índia. E Gandhi, ele foi um homem altamente comprometido com a verdade e que acreditava e defendia essa verdade em silêncio. Martin Luther King, a segunda pessoa, foi um camarada que se apossou dessa metodologia de Gandhi, que era advogado e que também esteve na África do Sul. E esse método ele desenvolveu. Então King se apoderou desse método da não violência, e por intermédio desse método da não violência, que trouxe aos Estados Unidos aquilo que a gente chama de igualdade dos direitos civis entre negros e brancos. E esse processo também que ocorreu lá nos Estados Unidos, ocorreu por intermédio de uma desconhecida chamada Rosa Parks, que foi uma mulher que se negou a ceder o seu lugar a um branco dentro do ônibus, porque na verdade os negros, quando existia um branco, eles tinham que ficar de pé, e se um branco entrasse no ônibus, eles tinham que se levantar para dar lugar a um branco. E se por acaso eles sentassem no ônibus, eles tinham que sentar lá nos fundos do ônibus. E essa mulher, Rosa Parks, de uma forma silenciosa, de uma forma cheia de convicção daquilo que ela estava fazendo, num determinado dia, ela entrou no ônibus e ela não poderia sentar naquele lugar que estava vago.
E ela sentou-se. O motorista pediu para que ela se levantasse. E ela disse que não se levantaria. E de uma forma silenciosa, aquela ali foi a fagulha que gerou nos Estados Unidos 381 dias de boicote aos ônibus. E com isso, toda aquela opressão que existia num sistema similar ao da Índia, que era um sistema de casta, onde o negro americano era considerado como um pária. Então esse sistema começa a vir abaixo por intermédio de Martin Luther King. Em 1990, e aí já está mais próximo aqui da gente, Mandela também usou o silêncio e a quietude, porque depois de 28 anos de cadeia, 28 anos de prisão, Mandela, utilizando o mesmo método de Gandhi, ele então sai da prisão na África do Sul e ele consegue, por intermédio da não violência, da quietude que ele aprendeu na prisão, depois de 28 anos de cadeia. Ele sai de lá em 1990 e em 1994 ele se torna o primeiro presidente negro da África do Sul e que, juntamente com Leclerc, posteriormente ele veio receber o Prêmio Nobel da Paz. E aí eu percebi com essas três pessoas que há poder na quietude e no silêncio. Porque o mundo ele está fazendo muito barulho, inclusive através das mídias digitais que se tornaram silenciosamente barulhentas. E aí eu percebo que tudo isso está fora do plano de Deus. Porque Deus, ele trabalha em silêncio e através do silêncio. Eu não sei quantos de vocês já leram um livro de uma pessoa chamada Ron Bell, que Deus trabalha no turno da noite. E Deus, ele é um Deus que ele projeta em silêncio, ele ouve em silêncio, ele trabalha em silêncio e ele continua em silêncio fazendo tudo por mim e por você, e isso é meramente graça. Porque enquanto eu e você estávamos nesta noite em silêncio dormindo, Deus estava trabalhando por mim e por você. Enquanto eu e você e essa humanidade estava fazendo barulho, nós, na nossa quietude e no nosso descanso, fomos alcançados e abençoados por Deus. Porque Deus, nesse dia, já fez muita coisa por mim e por você. E eu quero que você abra a tua Bíblia lá em Gênesis, nos versículos 1 e 2. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, quando a palavra diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus estava trabalhando no seu processo criativo da humanidade em silêncio. A sabedoria, que é o Espírito de Deus em ação, estava fazendo todas as coisas, e eu preciso que você vá lá em Provérbios, capítulo 8, dos versículos 23 a 30, que nós leremos. Quando a palavra diz o seguinte:
O Senhor me possui no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerado. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então, eu estava com ele, e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo tempo. Tudo isso acontecendo no mais profundo silêncio e quietude. E a percepção e aprendizado que eu tenho discorrendo sobre esse texto é que a sabedoria ela é silenciosa. A sabedoria é silenciosa. E nós, enquanto cristãos, precisamos redescobrir o valor da quietude, do silêncio e da não violência. E isto está principalmente na oração. Para quem é amante do futebol, de vez em quando nós vemos um ou outro jogador querendo apitar o jogo, e aí nesse processo de apitar o jogo, ele começa a se exaltar, ele começa a gritar, e nesse processo de grito e gestos, geralmente sobra para alguém uma expulsão, como sobrou para o Messi ontem na Copa América. Aquele jogador que começa a gritar demais, ele é expulso. Ao ponto que eu também estava vendo na batida de um pênalti ontem o poder do silêncio. Quando o Chile fez um gol na Argentina e foi um gol de pênalti, o batedor ele coloca a bola ali, está aquele barulho total. E ele, naquela máxima concentração, olha para o goleiro e completamente concentrado naquilo que ele ia fazer. Ele chuta a bola no meio do gol, acima do alcance dos braços e dos pés do goleiro, porque sabendo que o goleiro iria cair para um dos lados, o batedor chuta na meia altura, que quando o goleiro cai, ele é treinado para cair com essa mão e com esses pés, porque se o batedor bate no meio do gol, ele ainda tem a chance de defender com um dos pés. E o batedor completamente concentrado, em silêncio. Ele bateu o pênalti ali no meio do gol e converteu aquele pênalti, concentrado, em silêncio, ainda que houvesse inúmeras vozes em redor dele. E isso para mim trouxe muito aprendizado, porque nós cristãos estamos perdendo a concentração e a capacidade de gerar mudança no mundo, porque nós estamos aderindo ao barulho. Nós estamos caminhando com as vozes, nós estamos acompanhando as gritarias, mas não estamos nos voltando para a quietude e para o silêncio da oração. Nós cristãos, às vezes, caminhamos até
por essa questão de armas. E a palavra de Deus diz que a única arma do cristão é a oração. Não existe nenhuma outra arma a não ser a oração. Essa é a arma que o cristão deve empunhar. A oração, quieta, silenciosa, mas que forja o caráter do cristão de uma tal forma que ele é tido como uma muralha, como aquilo que a palavra diz, que aqueles que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O cristão que exercita a quietude e ele sabe tirar proveito do silêncio. Ele é como um monte de Sião, que não se abala, porque antes de mudar qualquer coisa, a oração muda a mim. É na quietude, é no silêncio que eu encontro Deus, e encontrando Deus, eu simplesmente começo a perceber aquela situação na qual eu estava envolvido, e aí eu olho aquilo de uma forma completamente diferente do que qualquer outra pessoa olharia. Porque, na verdade, eu orei antes. Eu me concentrei, eu esperei em Deus. E a oração, ela requer isso, ela requer quietude e silêncio para perceber antes de se falar ou fazer. E nós cristãos deveríamos constantemente nos perguntar: já oramos por isso? Já ficamos quietos a esse respeito? Já silenciamos acerca daquilo que estão falando? Já colocamos diante de Deus a nossa justificação, porque Ele é quem nos justifica e não o homem? Essa deveria ser a nossa pergunta. E por isso que eu abri esse culto com você, lá no Salmo 134, na verdade, não o Salmo 134, 139, que foi o salmo que a gente leu no início do culto, e nesses versículos de 1 a 4, quando a palavra diz: Senhor, Tu me sondastes e me conheces, Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua, na minha boca. Eis que o Senhor tudo conhece. O Senhor conhece o meu silêncio. O Senhor conhece a minha quietude. A palavra não me chegou à boca e Deus já conhece. Por que brigar? Por que brigar? A palavra diz sobre isso, que Deus já conhece todas as coisas. E aí, como cristãos, nós, ao invés de trabalharmos essa questão do silêncio e esperarmos que o Senhor nos justifique, a gente vai para o barulho das justificativas, que tem substituído não somente a quietude e o silêncio, mas esse barulho das justificativas, ele também tem substituído a oração. E aí, ao invés de orar, eu começo a me justificar como cristão. E aí a gente começa a se justificar demais e orar de menos. A gente ouve muito barulho e aquela revolução silenciosa para todo tipo de violência que a gente enfrenta, e não são poucas. Isso deveria começar dentro de nós, mas isso simplesmente não acontece. Os filhos de Deus têm sido violentados
para quebrar o seu silêncio e a sua quietude. E eu lembro bem de uma fala de algum tempo atrás, uma frase de alguém que disse: se você não puder vencê-los, distraia-os. Quebra o silêncio deles, quebra a quietude deles, quebra a concentração deles, quebra a comunhão deles com Deus, para ver se você não os desvia do propósito que Deus estabeleceu para eles. E é isso que esse mundo tem feito com as suas vozes, quebrado o nosso silêncio. E eu quero te dizer que quietude e silêncio, embora sejam características individuais, não necessariamente são características de isolamento. Porque também nós, como cristãos, costumamos ir para esse lado. Olha, eu estou concentrado, quieto, eu estou isolado. Eu posso estar sozinho, quieto e em silêncio, mas conectado com Deus e com as pessoas. Eu posso estar sozinho, quieto e em silêncio, mas completamente conectado com Deus e com as pessoas. Eu posso isso. E essa é a quietude que nos interessa, a quietude da conexão. Essa quietude nos interessa. A quietude e silêncio não devem ser confundidos nunca com o isolamento, que é mortal para o cristão. O isolamento é algo mortal, é algo que mata. E essa frase é de William Douglas e Davi Lago, que escreveram um livro excelente chamado Formigas, lições da sociedade mais bem-sucedida da Terra. Isolada, a formiga é um animal frágil e desprotegido, que pode ser esmagado facilmente com apenas um dedo, mas é na unidade que ela encontra a sua força. Crentes formigas. É isso que o Senhor está procurando. Crente que não se isola. Crente que encontra força na unidade. É isso que o Senhor está procurando. As formigas, elas não fogem ao trabalho, elas trabalham com um propósito. São organizadas, têm iniciativa, adquirem recursos, não desperdiçam nada. Trabalham em equipe, administram o tempo com inteligência e concluem suas atividades em vez de adiá-las. A despeito de tudo isso, sabem usufruir do descanso e usufruem do resultado do seu trabalho. Nós temos muito, enquanto cristãos, a aprendermos com as formigas. E eu não sei se você já percebeu, mas as formigas trabalham em silêncio. Elas têm a comunicação delas, mas as formigas trabalham em silêncio. As formigas trabalham na quietude e no silêncio. E o que tem acontecido conosco, e que nós não temos nos apercebido disso, é que o barulho, ele nos desvia do propósito. E nós estamos falando do propósito de Deus, e o barulho desse mundo tem desviado a igreja do seu propósito original, de salvação da humanidade. E nós começamos a ouvir vozes, e acompanhamos essas vozes, e deixamos o silêncio da comunhão com o Senhor por intermédio da oração, e acompanhamos vozes. E daqui a pouco nós estamos completamente perdidos, ou isolados. E quando nos isolamos ou nos deixamos isolar,
perdemos o nosso senso comunitário, que é o que nos afasta da depressão e da morte. Por que o pastor está falando em depressão e morte? Porque a palavra diz que o diabo veio para quê? Para roubar, para matar e para destruir. Mas se você perceber, ele nunca mata antes de roubar. E ele nunca destrói antes de matar. Primeira coisa que o diabo faz com o crente, ele rouba a paz dele. Ele rouba o silêncio. Ele se apropria do teu silêncio, da tua comunhão com Deus. Ele te rouba. E quantos de nós temos sido roubados no nosso silêncio, na nossa quietude, na nossa comunhão com Deus? E aí depois, ele começa a destruir o teu relacionamento com Deus e com o teu próximo. E no final, ele te mata primeiramente espiritualmente. E se você der bobeira, ele te mata fisicamente. E isso é produto de quê? De roubar a tua comunhão com Deus. E a única coisa que pode te livrar do isolamento é o quê? É o teu senso comunitário. E eu quero traduzir isso para você, que o que me faz não pecar, não é porque o pecado não é gostoso. E quem diz que pecar não é bom, não entende nada de pecado. Pecar é bom. A única coisa é que as consequências do pecado, elas roubam de mim a quietude e o silêncio do senso comunitário. E quando eu falo em senso comunitário, eu estou falando em como a gente do reino de Deus está inserido na coletividade. Quando eu deixo de estar inserido na coletividade, eu sou expelido para a individualidade, e estando lá na individualidade, eu começo a me isolar. E falando português bem claro, eu me torno aquela brasa fora do braseiro. E daqui a pouco, no meu isolamento, eu estou virando carvão. E aí eu perco o meu brilho, a presença de Deus que me acompanhava, a presença do Espírito do Senhor vai esfriando em mim, e eu, me deixando roubar pelas vozes, eu vou me afastando, me anulando e morrendo a cada dia. E aí, eu quero te dizer que a única coisa que pode livrar você do desassossego da alma e da inquietude é exatamente a manutenção desse senso comunitário, ou seja, estar entre irmãos. Por isso que a igreja existe, para que você, consciente de que no meio da multidão de conselheiros você encontra a sabedoria, você consiga permanecer rumo à eternidade. É isso. E como eu falei em Gandhi, eu falei em Mandela, eu falei em Rosa Parks, o que manteve essas pessoas, porque eu estou falando aqui de 3 pessoas com características de quietude e de silêncio, mas que geraram para a humanidade um grande benefício através das características que essas pessoas tinham, de uma forma silenciosa e quieta. O que moveu essas pessoas
a se manterem firmes diante dos desafios que tinham pela frente. O que manteve esses 3 firmes diante dos desafios que tinham pela frente foi exatamente o seu senso comunitário. Porque foram pessoas que na quietude e no silêncio não se isolaram, mas usaram a quietude e o silêncio para reforçar o seu caráter. E foi exatamente o caráter dessas 3 pessoas que causou para a humanidade um grande benefício. E eu quero dizer para você que não existe evangelho sem esse senso de comunidade que deve mover a mim e a você. E eu quero quase que finalizar a minha fala trabalhando contigo como é que esse senso de quietude e de silêncio, quando ele é bem planejado, ele pode sim gerar um benefício para uma humanidade inteira. Abra comigo a tua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 4. Capítulo 4, a gente lê o seguinte: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, diz a essas pedras que se transformem em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou-a a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Mandará aos seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Dá para perceber como o poder do silêncio funciona, da quietude? Jesus foi levado ao deserto pelo próprio Espírito, que era o Espírito de Deus, que em silêncio o conduziu ao deserto, e ele lá, em silêncio, sendo tentado em todas as coisas, ele não sucumbiu, porque a palavra de Deus e o próprio Deus Pai estava nele. E esse tempo todo de preparo para esse momento se deu em quietude e em silêncio.
E não houve a interferência de ninguém nesse processo, porque era ele contra Satanás. Porém, se ele não tivesse se preparado do jeito que se preparou, a humanidade estaria sem salvação. E o que eu quero dizer para você é que eu e você precisamos orar mais para que o nosso senso comunitário nos ajude a permanecer em silêncio, porque de nossa boca pode sair a bênção, mas pode também sair a maldição. E nessa hora, nós precisamos entender aquilo que o salmista disse, que a palavra não me chegou à boca, mas o Senhor conhece todas elas. E como Ele conhece, a única coisa que eu e você precisamos fazer é saber trabalhar o silêncio e a quietude, para que o nosso caráter seja fortalecido e, inclusive, nas adversidades que esse mundo barulhento nos chama, nós consigamos fazer exatamente como o nosso Senhor Jesus Cristo fez diante de Herodes, que era tido como rei. E aí ele pergunta para o Supremo Rei: não és tu o rei dos judeus? E ele esperava um discurso de Jesus em sua defesa, coisa desse gênero, e Jesus olha para ele e diz o seguinte: tu o disseste, e calou a boca. E calou a boca por quê? Para que se cumprisse a profecia de Isaías 53. Que como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Isso significa que a meu e a teu respeito, tudo já foi estabelecido. E o que eu e você precisamos é dominar as nossas palavras para que o Senhor seja exaltado através do nosso silêncio e da nossa quietude. Porque ele, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele foi levado ao matador, mas ele não abriu a sua boca. Entenda que quem te justifica é o Senhor. Entenda isso. Entenda isso. E entenda a diferença entre silêncio, quietude e isolamento, que são coisas completamente distintas. E o que o Senhor espera de mim e de você é que nós consigamos, sim, redimir essa nação através do nosso silêncio. Do nosso silêncio e quietude em oração. Porque como foi postado essa semana lá no grupo dos homens, bendita a nação cujo Deus é o Senhor. E eu tenho me perguntado, pela barulheira que eu tenho ouvido país afora, temos como servos colocado o Senhor como Senhor da nossa nação? Temos feito muito barulho, pouco deslocamento, mas por conta de quê? Não temos valorizado esse tempo de silêncio e quietude na presença de Deus, pedindo para que Ele, sim, cuja palavra nem chegou à minha boca, já conhece todas as coisas, então Ele tem a autoridade suprema para gerar as mudanças que precisam ser geradas, mas essa precisa começar primeiramente em mim, na minha casa, na minha família, para que então a nossa nação
seja abençoada do jeito que eu creio que será. Vamos orar. Senhor, derrama da tua graça, Pai, e nos abençoa. Sabes, Deus, que como pecadores que somos pessoas afeiçoadas a justificativas. E tu sabes, Senhor, que temos pecado porque temos, inclusive, passado por cima do justo juiz, porque saímos em nossa própria defesa e não vigiamos e deixamos de confiar em Ti, porque saímos da nossa condição de quietude e silêncio para uma condição de autojustificação. Tem misericórdia e compaixão de nós, Senhor, e nos abençoa, nos perdoando. Em nome de Jesus, Senhor, nos perdoa e nos ajuda, inclusive, para que nesse momento que chegamos, Deus, à Tua mesa para participar do Teu corpo e do Teu sangue, nós lembremos deste Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo e que, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a sua boca, Pai. Ajuda-me, Senhor, a ser vigilantes com as palavras e abençoa-nos, Senhor, para que nos abrindo para que a presença do Teu Santo Espírito seja abundante em nós consigamos exercer a confiança em Ti, de que o Senhor trará sim para nós a provisão, o livramento e fará em nós e através de nós que os propósitos estabelecidos pelo Senhor para as nossas vidas neste tempo se cumpram integralmente. E isso para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Gente,